apóstolo Paulo, o grande bandeirante da fé, o paladino do cristianismo, o maior teólogo da história cristã, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11, trata de um dos textos mais sublimes da cristologia bíblica. E ele evoca este texto tão profundo, tão sublime, para tratar de um problema pastoral na igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja missionária, parceira do apóstolo Paulo, no avanço do reino de Deus, mas portão para dentro dos relacionamentos, aquela igreja tinha vários problemas. No capítulo 4, verso 2, duas irmãs da igreja, Evódia e Sintique, estavam batendo cabeça. Havia partidos dentro da igreja, havia pessoas pensando só nelas mesmas e não no que era do outro. Os relacionamentos estavam esgarçados, estressados, até feridos. Então, Paulo, que era um teólogo pastor e um pastor teólogo, traz à lume a doutrina cristológica para corrigir um problema de relacionamento dentro da igreja. E assim, oferece-nos um dos mais belos quadros da Bíblia acerca da humilhação e da exaltação de Cristo. Ele começa no verso 5 dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele vai ensinar para aqueles irmãos que estavam lá brigando uns com os outros, com o coração tomado pela altivez e soberba, como Jesus comportou-se na sua encarnação e nos dias que viveu aqui entre nós. E ele começa dizendo assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não seria ele uma pessoa altiva e soberba? Nem estaria ele usurpando nada ao se declarar Deus, porque de fato ele era Deus, ele é Deus e há de ser Deus, porque é imutável. Mas, na sua encarnação, ele se humilhou. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele assumiu forma humana. Ele vestiu pele humana. Ele calçou as sandálias da humildade. Ele pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou a nossa lágrima e sentiu a nossa dor. O anjo de luz quis ser igual a Deus, sendo a melhor e mais bela das criaturas. O homem, ontem, ele era nada, hoje ele é pó. E Deus soprou em suas narinas e ele se tornou o homem, o primeiro homem, recebendo a presidência da terra, a presidência do ar e a presidência do mar, dominando sobre os animais da terra, as aves dos céus e os peixes do mar. Mas ele não se contentou com isso, ele queria ser igual a Deus. Porém, Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E Paulo prossegue dizendo assim: pois ele a si mesmo se esvaziou. Notem isto, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Ele, sendo transcendente, se fez imanente. Sendo eterno, entrou no tempo. Sendo infinito, tornou-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê. Sendo ele homem, se fez. Sendo ele Deus, se fez homem. Sendo ele o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, se fez servo. Sendo ele bendito eternamente, se fez maldição. Sendo ele santo, 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 se fez pecado. Ele se esvaziou. Mas eu pergunto, esvaziou-se até quanto?
A Bíblia diz que nem os céus dos céus podiam contê-lo. E ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de tornar-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem. Foi enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. E diz o texto que ele não só se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. Não uma forma apenas externa, mas uma forma real. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Ele, sendo o mestre e o Senhor, tangeu-se com a toalha e pegou a bacia d'água e lavou os pés dos discípulos. Ele, de fato, assumiu a forma de servo. Mas o texto prossegue dizendo o seguinte, que ele, mais do que isso, ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte de cruz era uma morte maldita. Só os grandes criminosos eram sentenciados à pena de morte e morte de cruz. Pois Jesus se humilhou a esse ponto de ser pregado no madeiro, de ser colocado na cruz do centro entre dois malfeitores, porque acreditavam que ele era o maior dos malfeitores. Ele foi esticado naquele leito vertical da morte, pregado ali. Suas mãos foram rasgadas, seus pés foram presos pelos cravos. E ele estava ali debaixo de escárnio, de zombaria, de motejo, de uma multidão sangue sedenta. E durante 6 horas, naquele espetáculo horrendo, nu, diante da multidão, que zombava e escarnecia, ele profere 7 palavras, transformando aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus, num instrumento para a nossa salvação. Ele não podia se humilhar mais. Ele desce das alturas excelsas às profundezas da mais aguda e sofrida humilhação. Se você acha que você tem sido humilhado demais, se você acha que não pode amar as pessoas e nem buscá-las e nem reconciliar-se com elas, Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas agora, o apóstolo Paulo vai mudar o cenário e vai trazer não mais a humilhação de Cristo, mas a exaltação de Cristo. E no verso 9 está escrito, pelo que também, como consequência do seu alto esvaziamento, da sua postura de servo, da sua humilhação até a morte e morte de cruz, está escrito, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Agora note, Jesus se esvaziou, ele se esvaziou, mas Jesus não se exaltou, ele não exaltou a si mesmo. O Pai o exaltou. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando você se humilha, Deus exalta você. Então, o Senhor Jesus é um nosso modelo maior nos relacionamentos. Porque quanto mais você se humilha, mais Deus o exalta. Quanto mais você se exalta, mais Deus o humilha. Foi o Pai que o exaltou. Mas exaltou até que ponto? De que maneira? O texto está escrito pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, e exaltar sobremaneira no grego é uma palavra só, mostrando que ele foi exaltado ao grau máximo, superlativo. Ele não pode ser mais exaltado do que está exaltado, porque ele está totalmente, extensivamente, completamente, totalmente exaltado, sobremaneiramente exaltado. E o texto prossegue.
E diz que o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. Neste nome os enfermos são curados. Neste nome os demônios precisam bater em retirada e as pessoas são libertas. Neste nome os cativos são completamente alforriados. Neste nome os pecadores são salvos. Este nome é o nome sobre todo nome. É o nome mais poderoso. Os grandes, os reis, os soberanos deste mundo, os príncipes, os potentados da terra, reis, príncipes, filósofos, cientistas, doutores, fundadores de antigas e novas religiões, que tentam colocar o seu nome em destaque. Todos esses nomes são nulidade diante da grandeza incomparável do nome de Jesus. É o Pai quem lhe deu este nome, que está sobre todo nome. Mas o texto prossegue para dizer para nós, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Em outras palavras, o Senhor Jesus foi exaltado às alturas excelsas e ele está assentado no trono. Ele tem o livro da história em suas mãos. Ele reina. Ele levanta reinos, ele abate reinos, ele levanta reis, ele abate reis. Ele está conduzindo a história à sua consumação e na consumação ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Todo joelho vai ter que se dobrar. O diabo vai se dobrar. O anticristo vai se dobrar, o falso profeta vai se dobrar, os reis vão se dobrarem, os grandes deste mundo vão se dobrarem, todos aqueles que zombaram e escarneceram de Jesus vão ter que se dobrar diante dele, vão ter que se dobrar diante dele, anjos, homens, demônios, todos vão ter que se dobrar diante dele, e mais, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todos vão ter que reconhecer isso. Hoje, se você o faz livremente, bendito é você. Louvado seja Deus, porque você recebeu a fé salvadora e você se prostra diante dele, dizendo: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é a razão da minha vida. Entretanto, aqueles que hoje me escarnecem, que zombam, aqueles que hoje fazem troça da fé cristã, aqueles que hoje blasfemam contra o santo nome de Deus, aqueles que hoje se insurgem contra o nome de Jesus, vão ter um dia que se dobrar, o grande dia do juízo, e vão ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o reconhecimento universal, ele devolve a glória ao Pai. Ele entrega a glória ao Pai. Ele coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés e entrega o reino ao Deus e Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Aqui está um princípio fundamental na humilhação e na exaltação de Jesus, da maneira como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Quando você abre mão dos seus direitos, quando você se esvazia, quando você serve, quando você se humilha, quando você dá a sua própria vida, então Deus o exalta. Não é você quem se exalta, Deus o exalta. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. E então, olhando para Jesus, nós não temos nenhum motivo para deixar de amar ou para reter o perdão. Eu espero que o exemplo de Cristo, este exemplo máximo, superlativo, ajude você na jornada cristã, para que você aprenda a amar como Ele amou, a servir como Ele serviu, se preciso for, morrer, para que Deus seja exaltado na sua vida. Porque se você tem um ideal maior do que a vida, vale a pena dar a vida por este ideal. Deus abençoe o seu coração.